Opa pessoal, beleza? Você deve estar se perguntando por que o disjuntor da instalação elétrica da sua casa desarma após ligar algum equipamento resistivo como um secador de cabelo. Eis que eu vou te explicar na lousa, no quadro, em relação à segunda lei de Ohms, utilizando também um software para melhor conhecimento e entendimento sobre a segunda lei de Ohms. Vamos nessa para a lousa para eu te explicar melhor o entendimento e relação entre um fio longo e um fio curto, resistência, tensão, queda de tensão e corrente correlacionado a essas duas propriedades. Segunda lei de Ohms, relação entre tensão, corrente e resistência, distância, comprimento e espessura de um fio condutor e materiais. Interferências que podem alterar a resistência elétrica, ou seja, fatores que a resistência depende. Vamos às nomenclaturas. Temos o A, o L, o Rho e a resistência. A de espessura, L de comprimento, Rho de resistividade e R de resistência. R de resistência, beleza? Espessura seria espessura, milímetro ao quadrado, comprimento, metro, resistividade, seria a letra grega Rho, e a resistência, que não é novidade, a gente já conhece como ohms. Essa é as nomenclaturas da segunda lei de Ohms. A de espessura, L de comprimento, Rho de resistividade e R de resistência. Entendendo sobre isso, a gente vai para o próximo passo. Eis que aqui é um fio condutor. Perdão aí pelo desenho, tá? Eis que aqui é um fio condutor. Aqui também é outro fio condutor. O que se percebe aqui nesses quatro fios condutores? Esse e esse, ambos são diferentes. Esse é menor, o comprimento, mas a espessura dele é maior que este aqui. Este é mais fino, este é mais grosso. Porém, o comprimento desse é maior. Esse aqui é um pouco menor que esse de cima, mas a espessura desse é maior que esse aqui. Esse nem se fala, já é visível, né? De todos, ele tem a maior espessura e,
consequentemente um pouco maior tamanho, maior comprimento no caso. A gente entendeu sobre que A é espessura, L é comprimento. A gente vindo para cá, se o A é a espessura, a gente faz isso aqui, ó. A espessura. E o comprimento é L. A gente faz isso aqui, ó. L de comprimento. Comprimento e a espessura. Isso aqui é um fio, ó. Ele é fino, né? A espessura dele é curta, né? Fina, porém ele é um fio longo. Esse aqui é da mesma espessura, porém menor. E ele é menor. E esse é mais longo, comprimento. E entendendo isso, qual é o bizu? Olha só o bizu. E o bizu é esse aqui, ó. R, resistência, ohms. A, espessura. Ou seja, se eu aumento, né, a minha espessura, logo a minha resistência cai. Ou seja, a minha resistência é mais baixa. Se a resistência é mais baixa, logo vai ter mais facilidade da corrente passar e o meu fio, né, ele não vai superaquecer tanto. O motivo dele aquecer demais é que ele está mal dimensionado. O que é mal dimensionado? É utilizar um material condutor, né, um cobre, um fio, um cabo condutor, utilizar ele para uma corrente maior do que ele suporta. Se esse fio aqui, esse condutor, ele suporta somente até 3 amperes, se eu colocar uma corrente ali de 3,5, 4, 5 amperes, ele vai começar a esquentar. Por quê? Ele não foi projetado para suportar tanta corrente assim. Então ele está mal dimensionado e sempre tem que estar com uma folga. Se ele suporta até 3 amperes, a gente coloca ali até 2,5, 2 amperes, beleza, com uma folga. E é isso que significa esse bizu. Se eu amplio a minha espessura, logo a resistência vai ser menor. Tem outro tipo de bizu também. Eu vou apagar aqui. Vou colocar aqui embaixo os bizus para ficar melhor e a gente ir discutindo, falando sobre. Temos esse de cima, que eu vou passar aqui para baixo para ficar todos aqui embaixo. E aqui está o bizu. Se eu aumento a minha área de seção transversal, que é a espessura, o fio mais grosso, logo a resistência
que esse condutor vai apresentar a corrente quando passar por ele vai ser baixa, uma baixa oposição, ou seja, uma baixa resistência contra a corrente. Então, se eu aumento a resistência desse material, logo vai ter dificuldade da corrente passar. E como é que eu aumento a resistência desse material? Pelo comprimento. Quanto mais longo for, ou melhor dizendo, quanto maior for o comprimento desse condutor, ele vai ter mais resistência para a corrente passar. E quando a corrente tem uma maior dificuldade de passar por aqui, a gente já viu por aulas anteriores que os elétrons ficam aqui dentro se chocando, eles não gostam de elétron, não gosta de elétron. Eles estão aqui malucos aqui dentro quando esse condutor entra em um diferencial potencial, ou seja, quando se aplica uma tensão nele em um circuito fechado. E a gente já viu, se está fechado o circuito, vai passar uma corrente por aqui. E essa corrente, encontrando dificuldade, ela vai começar a criar um efeito de Joule, vai começar a se esquentar, vai começar a ficar quente esse condutor. Por quê? Porque está tendo dificuldade. Uma vez que a corrente tem uma dificuldade a passar por um circuito, logo esse fio estará se comportando, né, como se fosse um resistor. E nesse caso, quanto mais tiver dificuldade aqui da corrente passar, maior vai ser a queda de tensão. Por isso que quando na norma, né, a norma é a BNT, né, NBR 5410, sobre instalações elétricas, a gente vai ver futuramente, né, esse fio aqui, quando é utilizado, né, um fio, uma distância muito grande, né, um cabo, um condutor, uma distância muito grande, tem um cálculo. E se ultrapassar de tanta distância, vai ter uma queda de tensão. Ou seja, se tiver uma distância muito grande, a carga vai receber menos ali de 220 volts. Porque vai ter uma distância tão grande que vai ter uma queda de tensão e lá vai estar chegando bem menos do que 220 volts. Então tem um certo limite desde o quadro, né, de distribuição ali até a carga, tem um limite de distância. Então a segunda lei de Ohms serve para a gente entender sobre isso, a questão da distância, a questão da espessura, a questão do comprimento. Então qual seria a conclusão aqui? Conclusão. Qual seria a conclusão aqui? Então, pessoal, como vocês podem ver ali, conclusão. Primeira conclusão. L de comprimento for aumentado, a resistência também vai. E logo a DDP vai cair, ou seja, a DDP na carga diminui. É o que eu acabei de informar. Aqui tem uma carga, aqui tem o fio condutor, sendo que ele está numa distância muito grande. Então ele vai se comportar como um resistor, e a gente vai entender que uma das funções do resistor, né, ele se comporta como um redutor de tensão. Ou seja, ele vai segurar aqui uma tensão sobre ele, porque ele está esquentando, está transformando, né, em energia elétrica e energia térmica, ou seja, calor, está esquentando, efeito Joule, tá? Então a tensão vai ficar aqui, ó, nesse condutor, está esquentando, está trabalhando aqui, e nele, na carga do equipamento, não vai chegar a tensão. E a gente vai estudar, ambos estão em série, tá? E em série, cada um se comporta de um jeito diferente. Em série, a tensão é distribuída para cada carga. Como esse fio, por conta da distância, ele está trabalhando como se fosse um resistor, logo ele também é uma carga.
Ou seja, ele está consumindo ali tensão também. Estão em série, os dois estão trabalhando e cada um está recebendo a sua atenção. Circuito em série. A gente vai estudar mais sobre isso. Já vai entendendo aí um pouco sobre. Beleza? E é dessa forma que se comporta. Então a queda de tensão vai estar aqui e a DDP na carga vai ser menor. Então, se eu diminuo, vou diminuir aqui, ó. Diminuir, conforme está aqui, ó. O comprimento, a resistência também vai diminuir. E a resistência diminuindo, logo vai ter mais facilidade, né, da corrente passar. Então, eu não vou ter mais aquela dificuldade. Ele não vai estar mais trabalhando como se fosse um resistor, mas sim agora ele é um fio normal. E a DDP na carga vai aumentar, ou seja, vai chegar aos 220 volts, ele vai trabalhar normal. Então, por isso que a segunda lei de Ohms é tão importante quanto. Ela é um complemento da primeira lei de Ohms. Ou seja, recapitulando, se eu aumento a minha área de seção transversal, que é a espessura milímetros quadrados, logo a resistência vai ser menor, ou seja, menor vai ser a oposição à corrente que vai passar nesse condutor. Mas se eu aumento o meu comprimento, eu estou dificultando a corrente de passar, ou seja, o caminho vai ser longo para ela passar, ou seja, vai ter mais dificuldade dela passar. Então, a resistência está inversamente proporcional, ou seja, o comprimento ele está inversamente proporcional à área de seção transversal. Se eu aumento o meu comprimento, eu logo diminuo a minha área de seção transversal, ou seja, maior vai ser a minha resistência. Ou então, se eu aumento a minha espessura, logo a resistência vai ser menor, ou seja, o comprimento também vai ser menor. Então, inversamente proporcional. E aí, pessoal, não esqueçam, tá, de, se caso este vídeo te ajudou de alguma forma, se essa explicação te agregou em algo positivo, não esqueça de deixar o like, o joinha, tá? Também curtir, comentar, se inscrever. É muito importante para o desenvolvimento do canal. E agora eu vou te mostrar utilizando um software, um aplicativo no celular, tá? Para melhor entendimento sobre a segunda lei de Ohms. Vamos nessa? Pessoal, tentei acessar pelo celular, tá? Tentei gravar a tela pelo celular, mas não consegui, deu tela preta, não sei porquê. Mas vocês vão aí no navegador de vocês, aí utilizem aí da pesquisa, coloca da seguinte forma, né? Escreve segunda lei de Ohms e esse software aqui, ó, PHET, dá um enter, vem aqui, ó, onde tem informação segunda lei de Ohms. Após carregar, desce até lá embaixo, vem aqui em simulações. Clica no play, vai carregar, vai informar aqui, ó, essa breve relação aqui que a gente já viu sobre resistividade. A gente vai estudar sobre Rho, né, que é a resistividade dos materiais, uma aula mais para frente, porque envolve cálculos. Mas a gente entendeu sobre a resistência,
o comprimento, que é o L, e a área de seção transversal, que é o A. A gente viu que se a gente aumenta o comprimento, a resistência ela também aumenta. Ela é diretamente proporcional. Percebe-se aqui, ó, resistência igual a 1,20 ohms. Ou seja, se eu diminuo o comprimento, a resistência aqui, ó, ela também diminui. Mas se eu aumento o comprimento, a resistência ela também aumenta aqui em cima. Mas essa resistência aqui ela vai diminuir quando a espessura a gente aumentar um pouco ela. Veja bem, tá em 1,33. Olha ela diminuindo. Diminuiu. Por quê? A gente viu que a espessura é inversamente proporcional à resistência. E a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Ou seja, se eu diminuo o comprimento, a resistência ela teria que aumentar aqui. No caso, realmente diminuir, perdão. Ou seja, a resistência diminui quando eu diminuo o comprimento, diretamente proporcional. Pode-se perceber que o R e o L estão aumentando junto. E a área de seção transversal, quando a gente diminui a espessura, o R aumenta. Tá vendo? Ou seja, a resistência é menor, é maior no caso. Então a gente utilizando um fio bem fino, acontece isso, ele vai ter mais queda de tensão, que a gente viu porque a resistência é maior. Onde tiver a maior resistência é onde vai ter a maior tensão, queda de trabalho, queda de tensão ali. E se a gente aumentar esse comprimento, a resistência ela aumenta ainda mais. Porém, ela vai diminuir a resistência quando, mesmo com o comprimento, a gente aumentar a área de seção transversal, que é a espessura. Pronto, pessoal, e é isso a explicação. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não se esquece, caso esse vídeo foi útil para você desde o início até o final, curta, comenta, se inscreve no canal. Até a próxima.